Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que lhe parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter. Toma-o e entrega-o por mim e por ti. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24 ao versículo 27. Que lições maravilhosas temos a aprender com Jesus Cristo nesse texto, que é simples, direto e oportuno ao século XXI. E olha que a palavra imposto só aparece na Bíblia uma única vez, e é exatamente aqui. Como nós brasileiros reclamamos tanto dos impostos e impostos que pagamos, não é? E agora que o governo quer reduzir alguns impostos, também reclamamos e criticamos. Que lições temos a aprender? Vamos, pois, considerá-las. Primeira lição: Jesus Cristo sempre teve pleno conhecimento de seus direitos. Esta é a primeira lição. Esta é a primeira lição que precisamos aprender neste texto. Jesus Cristo sempre teve pleno conhecimento de seus direitos. Que te parece, Simão? Jesus Cristo, totalmente ciente de seus direitos e deveres também, questiona o apóstolo Pedro sobre o pagar tributos ou não pagar tributos, já que ele sabia ser isento dele. Eu sei que sou isento, Simão. Eu sou filho e, portanto, sou isento. O cristão não deve ser um alienado e nunca pensar que não tem direito diante da lei dos homens. Somos, sim, cidadãos brasileiros e a lei também tem valor para nós. Principalmente aos cristãos de menos preparo intelectual, menos formação educacional, tem sido ensinado e tem sido cobrado de forma errada que um empregado cristão não pode reclamar na Justiça do Trabalho erros cometidos por seu patrão. Nenhum cristão, presta atenção, irmão, e presta atenção, irmã, nenhum cristão tem o direito de tirar o direito de outro e nem de exigir que ele abra mão de seus direitos. Não é isto, de forma alguma, que aprendemos na Bíblia Sagrada. Não é mesmo. O que a Bíblia nos ensina é que é digno é o trabalhador de seu salário. Ele é digno. Fundo de garantia, INSS, salário, férias, descanso remunerado, licença maternidade e todos os direitos que são legais. Tudo que a lei garante ao funcionário é uma questão de dignidade que ninguém pode tirar. Jesus Cristo, nesse texto, nos dá plena garantia de conhecer a lei, de conhecer seus direitos. A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo consciente de seus direitos, Jesus Cristo abre mão deles em favor de um belo testemunho de vida. Esta é uma lição muito preciosa para nós. É a segunda lição que vamos considerar. Mesmo consciente de seus direitos, Jesus Cristo abre mão deles em favor de um belo testemunho de vida. Abrir mão dos direitos em favor do testemunho é muitas vezes um chamado do Mestre Jesus Cristo. É o caminhar mais uma milha, é o entregar também a túnica, é deixar de comer para não escandalizar. Não podemos afirmar e nem acusar alguém porque quer o cumprimento da lei, mas precisamos entender e até admirar aqueles que abrem mão de seus direitos para não comprar uma briga, para dar um bom testemunho.
É um direito de um cristão abrir mão de seus direitos. É um direito, presta atenção, é um direito de um cristão abrir mão de seus direitos. Jesus Cristo fez assim, não somente aqui, mas tantas e tantas outras vezes. O que significa para o dono de todo o ouro e de toda a prata, para o rei dos reis, pagar um estáter de imposto? Significava apenas o cumprimento da lei, a sua subordinação à lei e aos princípios que emanam das autoridades humanas. Jesus Cristo abriu mão de seu direito e abriu para dar um testemunho bonito, que ficou registrado até os dias de hoje para nós. A terceira lição que podemos aprender aqui é que Jesus Cristo demonstra mais uma vez seu poder e absoluto domínio sobre tudo, inclusive a natureza. Que lição maravilhosa essa terceira lição que podemos aprender aqui. Jesus Cristo demonstra mais uma vez seu poder e seu absoluto domínio sobre tudo, inclusive a natureza. No primeiro peixe, você vai encontrar um estáter, Simão, suficiente para pagar o imposto por mim e por você. Como o Senhor de Jesus Cristo sabia disto? Ele não sabia, na verdade. Era muito mais do que saber. Ele determinara com seu poder absoluto e sua autoridade total que na boca do primeiro peixe houvesse uma moeda de um estáter, suficiente para pagar o imposto por ele e por Simão. Poder maior do que este existe? Esta é uma autoridade inigualável. Jesus Cristo não foi e nem é um adivinho. Pois é, este é o Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso único e suficiente Salvador. E uma quarta lição também podemos aprender aqui nesse texto. Jesus Cristo cumpre a lei e ensina a Pedro a também cumpri-la. Preciosa lição, né? Essa quarta lição. Jesus Cristo cumpre a lei e ensina a Pedro a também cumpri-la. O exemplo de Jesus Cristo também é válido para nós nos dias de hoje. E se não aplicarmos isso à vida e ao comportamento de cada um de nós, de nada adianta o que Jesus Cristo fez no passado. Serviu sim para Simão, mas serve hoje para mim e também para você. Temos nós leis injustas? Claro que temos. Temos nós leis direcionadas a ajudar ladrões e salteadores, principalmente os de colarinho branco? Claro que temos. Temos leis que nos afrontam como filhos e não estrangeiros que somos em nosso próprio país? Claro que temos. Pois é, entrega por mim e por ti. Cumpra a lei. Vá ainda além. Isto é válido, irmãos, para todos nós. Pague o estáter que te é cobrado. Esta é a sua função. Esta é a sua responsabilidade. Quem não tem vontade de sonegar imposto? Quem não tem vontade de dar uma bola a alguém para ficar livre de uma multa maior? Quem não acha que subornar é normal, que a vida é assim mesmo? Não, irmão. Não, irmão. Não, irmã. A vida não é assim, não para os servos de Deus, para aqueles que são chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Lembre-se que entre aqueles que estão relacionados, que não entrarão no reino de Deus, entre esses está o ladrão. Você pode conferir lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. E quem rouba a Deus em seus dízimos? Roubar a Deus em seus dízimos? Veja lá o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 8. Sério, não? Muito sério. O Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos diz: Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos?
Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará o estáter. Toma esse estáter, Simão, e entrega-o por mim e por ti.